A remoção por motivo de saúde é uma das formas de adaptação laboral. Mas, às vezes, a remoção por motivo de saúde é difícil de se conseguir, porque tem muitas implicações na remoção de um servidor. Por exemplo, para remover um servidor, da perspectiva do empregador público, você precisa abrir mão de uma pessoa do seu quadro. E pode ser que não tenha um substituto para essa pessoa. Às vezes, você pode até prescindir desse servidor e mandar ele para outro lugar. Mas no outro lugar de destino, para onde ele vai ou pretende ir removido, pode ser que não tenha um código de vaga, não tenha uma vaga. Pode ser que o lugar para onde ele pretenda ir esteja até com excesso de pessoal, entende? Outras permutas ou outras remoções anteriores, enfim, o lugar já não tem mais o que fazer, lá não tem função essa pessoa lá. E outros motivos que eu vou dizer a seguir. Será que tem um outro jeito de resolver o problema da pessoa que precisa de remoção sem a remoção? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Eu sei que você achou esquisita a pergunta que eu fiz no final da introdução, né? Será que tem jeito de resolver o problema da remoção daquele servidor que precisa da remoção por motivo de saúde sem removê-lo efetivamente? Então, primeiro eu vou continuar falando aqui de mais algumas dificuldades da remoção. Olha só. Além das dificuldades que eu disse na introdução, que é o problema de você ter que perder um funcionário e mandar para outro lugar, o problema do outro lugar não querer esse funcionário, porque lá já tem excesso de gente, não tem código de vaga e tal, tem um outro problema, e esse eu conheço muito bem, que é a dificuldade da demonstração probatória da necessidade da remoção. Às vezes é muito difícil você provar que aquele servidor precisa de uma remoção por motivo de saúde. Porque a remoção, veja gente, a remoção é um instituto que, de regra, está previsto nos estatutos de servidores públicos como ato discricionário da administração. O que é ato discricionário da administração? Ato discricionário da administração é aquele que se submete, para ser deferido, ao simples juízo de conveniência e oportunidade da administração. Ou seja, para traduzir para o bom português, a administração só te remove se ela quiser te remover. Se você falar para o seu chefe aí no serviço público, ô chefe, eu estou querendo mudar de cidade, eu não quero mais ficar aqui não. Eu estou morando aqui em Manga há muito tempo, eu já estou cansado de Manga, interior de Minas, divisa com a Bahia. Eu quero ir para Belo Horizonte, quero ir para a capital, porque lá tem mais boate, lá tem mais vida noturna, lá tem mais barzinho, a cachaça é melhor. Eu adoro o mercado central. Se você disser isso para o seu patrão, ele pode até te mandar, se você for um funcionário estadual que está lá em alguma repartição estadual de Manga. Se ele quiser te mandar para Belo Horizonte, ele não é obrigado. Se você pedir uma permuta, ele vai mandar você em permuta se ele quiser. Ele vai te ceder para outro órgão da administração ou de outro ente federativo se ele quiser. Porque tudo isso é discricionário. E mais uma coisa, se a remoção for a pedido, além dela ser discricionária, ela é vedada no período do estágio probatório, justamente porque é discricionária. Ou seja, do ponto de vista da administração, ela é discricionária e do ponto de vista de quem está pedindo, ela é voluntariosa. Também por conveniência que eu estou pedindo, né? Então, não tem um dever da administração ser obrigada a fazer a remoção. Agora, quando é por motivo de saúde, a administração é obrigada a remover. Obrigada, inclusive no estágio probatório. Só que a dificuldade probatória é maior, porque aqui, em geral, no escritório, quando a gente remove, quando a gente atua em processos de remoção de servidores de um lugar para outro por motivo de saúde, a gente o faz principalmente por dois motivos. Ou seja, são duas situações que levam a justificar um pedido de remoção. Primeira, de agravamento do estado de saúde por falta de suporte familiar. Vou te dar um exemplo aqui, um caso que teve há pouco tempo aqui no escritório. Um autista de um determinado estado passou num concurso para outro estado. Aí ele passou, foi nomeado, aí ele vai para a entrada em efetivo exercício, alguns meses depois,
e começa a trabalhar. Ele nunca ficou desgarrado da família, sempre teve família por perto. Pai, mãe, irmãos, às vezes esposa, às vezes o cara passa no concurso, o companheiro vai primeiro, vai lá, vai na frente lá, fica anos convivendo longe da companheira, ou vice-versa. E aí, nesse processo de estar em outro lugar, eu estou falando aqui, obviamente, gente, no exemplo, eu não mencionei, mas obviamente está implícito que eu estou falando de um servidor público federal, né? Que é o único que pode mudar de estado para estado, tá, gente? Porque esse exemplo que eu vou dar aqui é de uma pessoa que pediu uma remoção de um estado para outro. Então ele foi morar em outro estado, deixou a família em outro estado, aí passaram alguns meses, ele começou a ter agravamento de depressão, porque autismo sem suporte, sem tratamento, tem umas comorbidades que gravitam em torno do autismo. Uma delas é a depressão, que pode se aprofundar, e também o transtorno de ansiedade generalizada. Então, essa pessoa ela pode começar a ficar agressiva, ela pode chorar à toa, ela pode ter ideações impertinentes, ela pode ficar agressiva, ela pode acontecer uma série de coisas com a saúde dessa pessoa. Essa pessoa vai sofrendo um agravamento da saúde por conta desta falta de suporte familiar. Tem até pessoas que já trabalharam como servidores 10 anos no estado, quando ela passa em pessoas autistas, tá? Eu estou falando aqui de autista. Aí quando ela passa um concurso em outro lugar, em outro estado, ela vai e se afasta da família. Aí chega lá, em menos de um ano ela está dando BO, está dando problema. Em menos de um ano, alguns meses, 6, 7, 8 meses, ela está sem condições de trabalhar e aí começa a meter atestado. Esse caso é evidente, é causado pela falta de suporte ou pela perda do suporte familiar. Nesse caso, justifica você fazer um pedido de remoção. Olha, esse cara está trabalhando aqui em tal estado, mas ele é da Paraíba, ele precisa voltar, ele precisa ser removido para lá. Servidor público federal, tem órgão de lotação lá, tem que removê-lo. E aí, na petição, quando a gente representa o cliente, a gente faz toda a demonstração, a gente faz a curadoria documental clínica, reúne a documentação do cliente, né, os históricos todos de afastamento, os relatos de médicos e psiquiatras sobre o agravamento. Os próprios médicos e psiquiatras estão descrevendo ao longo do tempo, periodicamente, que a pessoa está havendo comprometimento da saúde e a razão disso é a falta de suporte, é a família, os filhos, a mulher, o pai, a mãe, o cachorro, sabe? E aí, você tem que ter uma documentação muito robusta para fazer essa demonstração de que aquele cara precisa da remoção, sabe? Muito robusta. O outro motivo pelo qual frequentemente a gente consegue a remoção aqui é a absoluta falta de suporte terapêutico, rede credenciada para atendimento de saúde. Por exemplo, se tem um autista que está na cidade de Manga. Cidade de Manga é uma cidade pequenininha no interior de Minas Gerais, muito longe da capital, divisa com a Bahia, com o extremo sul da Bahia. Então, sei lá, na circunferência de 300 quilômetros não tem grandes clínicas, não tem cidades muito grandes, não tem profissionais especializados para determinadas condições. Então, se não for o problema do suporte familiar, ali vai ser o problema da falta de condições da pessoa fazer tratamento no lugar. E aí você vai pedir a remoção, só que nesse caso, você não vai pedir a remoção para um lugar específico onde está a sua família. Você vai pedir a remoção para um lugar, uma cidade maior, onde exista essa rede credenciada de profissionais de saúde para a pessoa poder se tratar. Então, esses são os dois principais. A produção da prova para comprovar a necessidade de remoção é extremamente complicada, extremamente delicada, porque esse tipo de prova você não produz de supetão, de uma hora para outra. Você tem que ter uma história do agravamento da deficiência que demora muitos meses, muitas sessões com psicólogo, com psiquiatra, para poder fazer a documentação da evolução do agravamento para poder demonstrar e convencer que aquela pessoa precisa de remoção. Você já falou muito sobre remoção. Qual que é a solução que pode substituir a remoção, já que a remoção é tão difícil assim? É simples. Se o cargo da pessoa for compatível, as funções for compatível com o teletrabalho, em vez de você ter que discutir a remoção
que aí o cara quer ser um empregador, seu chefe, ele vai perder, para te deferir a remoção, ele vai perder você como colaborador. E o cara que vai te receber, às vezes, não quer você lá porque lá já tem muita gente ou não tem função para você lá. Você não vai ter que discutir código de vaga, você não vai ter que fazer prova de necessidade de remoção, você vai fazer outra coisa. Você vai fazer a prova de que você precisa do home office. E o home office pode ser uma solução virtual para quem precisa da remoção. Por quê? Se você estiver em home office integral, e não é híbrido, se não é híbrido, é integral, você não precisa ir no local de lotação. Então, você pode morar onde você quiser, desde que você cumpra as suas tarefas. Você pode morar na Bahia, você pode morar em Manaus, você pode morar no sul do país, onde você quiser. Eu conheço gente que mora até no exterior e presta o serviço. Então, é uma solução para quem precisa de uma remoção e às vezes tem dificuldade de se documentar para poder fazer esse pedido e convencer, demonstrar a prova desse pedido. Então, a remoção pode ser, o home office pode ser uma solução alternativa à remoção, que é muito mais complicada. Porque além da dificuldade na demonstração da necessidade, ainda tem a questão política, né? De, às vezes, a pessoa achar que tem gente demais lá, não remover para lá é inviável, eu não quero perder um funcionário. Assim, com o teletrabalho em vez da remoção, a pessoa o empregador não vai perder aquele servidor, vai continuar contando com a produtividade daquele servidor se, repito, a atividade em questão desse servidor for compatível com a execução de suas atribuições pela via remota. Aqui, nós temos até alguns clientes para os quais nós conseguimos essa solução do teletrabalho em lugar da remoção, e embora seja 100% remoto, 100% teletrabalho ou teletrabalho integral, há necessidade de comparecer presencialmente a cada, sei lá, 30, 45 ou 60 dias. E as pessoas não se importam. Para quem estava presa num lugar e precisava estar em outro, você ter que aparecer periodicamente para dar uma satisfação presencialmente, não tem problema, né? A pessoa acha aceitável ter que comparecer lá a cada 30 ou 60 dias. Então, fica aí a dica para você, espero que tenha sido útil esse vídeo. Se foi útil, inclusive, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.